Graça e paz, irmãs. Ficar aqui dá um nervosismo, viu? Dá um friozinho na barriga. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, Ele certamente tem algo especial preparado para mim e para vocês nessa tarde. Hoje nós vamos estudar, Timóteo, eu preparei alguns slides só para ajudar aí na ilustração do tema. Timóteo já está colocando aí. Então, hoje a gente segue, né, com o estudo do livro Contentamento, de Nancy Wilson, e a gente vai estudar um pouquinho o capítulo 5, né? Eu destaquei aqui algumas coisas que me chamaram mais a atenção e que podem nos ajudar aí a realmente aprofundar o entendimento daquilo que a gente já leu. Pode passar, Timóteo. Então, Charles Spurgeon, né, no livro, a gente vê, o livro começa com a frase de Charles Spurgeon, em que ele diz: lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. É assim que a gente começa, que a Nancy começa o livro, e eu queria começar por aqui. O descontentamento, na verdade, ele é um pecado interno, portanto, ele não tem relação direta com aquilo que a gente possui, né? Muitos de nós, certamente, conhecem pessoas ricas, né, tidas como abastadas, né, e que, infelizmente, são insatisfeitas, são infelizes. Talvez até alguns de nós, em alguns momentos em que a gente tinha muita coisa, a gente já, materialmente falando, né, ou estava num nível da vida em que muitos dos seus sonhos já foi realizado. No entanto, a gente se sente, às vezes, infelizes. Eu já vivi situações assim ao longo da minha vida, em que eu olhava para trás, olhava para o que eu tinha ali, naquele momento, para a forma como a minha vida estava, mas não havia um contentamento verdadeiro, né, vindo da presença do Senhor, da certeza, né, de que Deus estava comigo, de que a graça dele me bastava. E porque, de fato, o descontentamento é algo interno, é algo que independe daquilo que você possui, né, e é algo que começa na mente, segundo Nancy vem nos falar. Um dos principais meios que podemos empregar para resistir às tentações mentais, incluindo a tentação do descontentamento, é prestar atenção naquilo que estamos passando. Eu acho que aqui é importante a gente refletir nessa frase para a questão, né, de que realmente é possível resistir às tentações mentais. E um meio para isso, um dos principais meios, é estar atento àquilo que a gente está pensando, porque é no pensamento que se inicia o processo de descontentamento. É preciso que a gente tenha atenção àquilo que a gente está plantando na nossa mente, porque a nossa mente é um solo fértil, e aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, como a própria Bíblia nos ensina. Então, estar atento é algo realmente necessário para que a gente possa lidar com esse pecado, para que a gente possa resistir à tentação do pecado que inicia, que tem a sua raiz, né, nos nossos pensamentos. Eu queria agora ler um pouquinho algumas passagens que a Nancy traz para a gente, que estão na Bíblia, e aí vocês podem me acompanhar. Vamos ler Romanos 8, versículos 5 e 6. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Em Colossenses 3, versículos 1 e 2, a Bíblia também nos traz uma outra passagem importante para a gente meditar.
Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E mais à frente, em Filipenses, eu estou lendo essas passagens todas, estão na página 50 do livro, tá, irmãs? Porque aí fica mais fácil não ficar mudando, né, os livros da Bíblia. Em Filipenses 4:8, todas nós conhecemos, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, está aqui. A gente poderia ler inúmeras outras passagens que a Bíblia nos traz com princípios, com ensinamentos acerca de onde o nosso pensamento tem que estar fixo, nas coisas boas, nas coisas que são do alto, né? Se a gente se cogitar para aquilo que é da carne, como diz lá em Romanos, nós vamos cogitar apenas disso mesmo. E as coisas da carne a gente já sabe, as coisas do mundo, elas não nos trazem o contentamento, a paz e a comunhão com Deus que nós precisamos, né, manter. Então, é preciso que a gente realmente busque se inclinar para as coisas do Espírito Santo, para as coisas lá do alto. Não só nas nossas atitudes, mas a partir dos nossos pensamentos, que vão se refletir nas nossas atitudes. Timóteo, passa aí, por favor. Nossa mente, na verdade, né, seguindo aqui, nossa mente vaga, diz Nancy, né, ela vaga o dia todo. Se deixados por conta própria, os pensamentos normalmente se afundam no lixo, escavando e desenterrando coisas carnais, coisas mundanas, mentiras, coisas de baixo nível, injustas, impuras, sem qualquer afeto, desagradáveis. A lixeira está sempre cheia dessas coisas, os seus próprios pecados e falhas passados, os pecados dos outros, amarguras, preocupações e concupiscências. E depois nos perguntamos o porquê de estarmos descontentes, preocupadas, invejosas, cobiçosas, amarguradas, ansiosas ou com medo. Na verdade, ela diz mais à frente: você deveria estar sentada, né, no trono da graça de Deus, né, à mesa do Senhor, comendo da graça do Evangelho, né? E por que nós não estamos sentadas nesse trono, né? O que está faltando, né? A Nancy, realmente, ela vem nos ajudando a entender isso. Eu achei maravilhoso esse capítulo. Ele me ajudou a pensar em algumas coisas que eu venho aprendendo a praticar a duras penas. Nas quedas, nos trancos e barrancos, a gente vai amadurecendo mesmo, como própria obra do agir de Deus nas nossas vidas. E trouxe também novas estratégias, né? Ela é realmente uma bênção para a nossa vida. Na verdade, a gente não está sempre sentada no trono da graça de Deus, né? Porque dá trabalho. Na verdade, esse é um processo que exige persistência, que exige consciência, né? E que exige principalmente, e acima de tudo, né, o derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque não é uma ação que a gente vai fazer pelas nossas forças, como nada na nossa vida, como nada na vida do cristão. É a partir da graça de Deus que a gente é capacitado para vencer, para resistir às tentações do inimigo, né, para superar nossas próprias lutas, né, e para avançar no caminho da santificação, no caminho do contentamento. Pode passar, Timóteo. A saída dessa lixeira espiritual, como a Nancy menciona, ela requer, então, disciplina mental e espiritual. Como eu já disse, dá trabalho abandonar essa lixeira e começar a obedecer e amar a Deus com toda a nossa mente. Porque também requer paciência,
requer diligência. Diligência significa o quê? Significa cuidado, significa dedicação, empenho, atenção. A gente é tão acostumado a mergulhar nisso que nem se chama de lixeira, né? Ficar ali escavando, remoendo as coisas, né? Os erros do passado, as mágoas, as feridas, né? De coisas que a gente fez, que se arrepende, de coisas que fizeram conosco, de coisas que a gente, às vezes, nem está envolvido, mas a gente sabe que alguém fez para alguém, né? E que acabam manchando a imagem dessa pessoa, né? Que acabam trazendo, né, para o nosso coração sentimentos que não nos edificam, que não agradam a Deus. Deixa eu beber uma água. Então, a gente está tão acostumado a isso pela nossa natureza pecaminosa, né, manchada pelo pecado, porque salvos nós somos, graças a Deus, mas a gente continua vivendo nesse corpo, né, que tem essa natureza. É a luta contra a carne e o espírito que a gente trava a cada dia. Daí porque é difícil, sim, né? E também requer pensar nas coisas do alto. Como fazer isso, então? Nancy, ela traz um caminho para isso. Timóteo, passa aí, por favor. E ela nos diz que é preciso mudar o conteúdo dos nossos pensamentos. Nós precisamos nos sintonizar. É preciso se sintonizar. E eu queria ler aqui, só achar a página aqui, página 51, vocês podem até me acompanhar. Quando ela fala sobre sintonizar, está no 2º parágrafo. Ela pergunta assim, ela traz algumas perguntas, e uma delas é: o que você tem ouvido o dia todo? O que você ouve quando vai para a cama, quando se levanta, quando entra no banho, quando dirige pela cidade? Você provavelmente ficará surpresa ao perceber o número de queixas quando, recapitulando as mágoas e ofensas que você causou e sofreu no desejo por coisas que não tem. Quando notar a quantidade de insatisfação e reclamação que estão lá. Sem mencionar as conversas que você tem criado em sua mente. Eu vou lidar com isso e aquilo. Só imagine quão trágico seria se seus pensamentos fossem transmitidos para que o mundo todo os ouvisse. E aí, eu tomei a liberdade de trazer um acréscimo ao que Nancy traz no livro, de fazer um acréscimo, né? E eu queria ler com vocês aqui o ensino que Paulo nos traz em Efésios 4, versículos 22 a 24, que nos fala da necessidade da gente se despir do velho homem, da gente se revestir, né, da graça de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Então, eu vou abrir aqui, se vocês puderem acompanharem aí também na Bíblia de vocês, não está no livro, mas está lá em Efésios. Só achar aqui. Efésios 4, 22 a 24. Em que Paulo diz, nós já conhecemos, mas vamos reler. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a minha versão, né? E eu achei extremamente oportuno, a gente estava, inclusive, estudando ontem, né, num grupo de mulheres, eu, Simone, Raquel e Regilene, né, e fazia parte do estudo essa passagem da Bíblia, a gente estava meditando sobre ela, né, e, de fato, esse princípio é extremamente aplicável à questão, né, de como lidar, como resistir às armadilhas da nossa mente, que nos levam a pecar contra Deus. É preciso que a gente não só deixe de fazer aquilo que
desagrada a Deus, né? Mas é preciso que a gente comece a fazer, coloque no lugar. Então, é se despir do que é mal, do que desagrada, e se revestir daquilo que Deus nos ensina a fazer, daquilo que Deus espera que a gente faça, né? Dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, é tomar posse das suas promessas, para que, de fato, nós possamos viver como novas criaturas que somos em Cristo Jesus. E de posse dessa verdade, aquilo que é aparentemente difícil passa a não ser tão difícil assim. Aquilo que para um homem comum pode ser até impossível, né, para nós é perfeitamente possível, porque o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Timóteo, pode seguir. A disciplina espiritual de dominar seus pensamentos é uma maneira de crescer em piedade, que traz muito mais proveito. É preciso que hoje mesmo, né, a gente comece mudando de assunto todas as vezes que os nossos pensamentos não estão onde deveriam estar, né? Nem se afirma isso. Na mesma hora em que você se der conta que você está pensando em algo que não edifica a Deus, algo que não glorifica, né, ao nome do Senhor, que não edifica a vida do outro, é preciso mudar de pensamento. Isso é uma atitude que a gente precisa assumir, né, capacitados pelo Santo Espírito de Deus. Até porque isso é algo proveitoso, como diz Paulo, né? O exercício físico, lá em Timóteo, ele afirma, em 1 Timóteo 4:8, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Na verdade, a disciplina espiritual ela nos leva, né, à piedade, nos torna mulheres piedosas, homens piedosos. E essa piedade, ela é, de fato, proveitosa não só para a nossa vida aqui, mas para a vida que teremos com Cristo, né, com Deus Pai na eternidade. Ela, sim, é que nós devemos perseguir. Por isso, diz Nancy, quando seus pensamentos retornarem para a lixeira, arranque-os imediatamente de lá e coloque-os em coisas que são do alto, né, que é o lugar onde os seus pensamentos pertencem, onde eles devem estar. Timóteo, por favor. Uma outra afirmação que ela faz que me chamou bastante atenção é que ela diz assim: boa parte do descontentamento provém da liberdade que se dá aos pensamentos de se alimentar de coisas erradas, coisas do passado, coisas que poderiam ter sido ou que não são. E é desse jeito mesmo, né? Eu não sei, não posso falar por vocês, mas, vez por outra, eu ainda me pego pensando em coisas do passado, que eu não queria que tivessem acontecido, ou que eu queria que tivessem sido diferentes, ou coisas que eu queria que acontecessem, né, e que nunca aconteceram. E aí, sem se dar muito conta disso, a gente acaba ficando descontente, alimentando ali, né, uma sementinha do descontentamento. E se a gente não se der conta, essa semente cresce, né, forma raízes que se fixam e que daqui a pouco estão tomando conta do nosso coração. E aí o descontentamento, quando ele realmente cresce e toma conta do nosso coração, ele se expressa no medo, na preocupação, na ansiedade, na cobiça. Nem se fala um pouco, né, de cada um desses pecados que crescem, que aparecem a partir do descontentamento. E muitas vezes eles têm sua raiz nos nossos pensamentos, em pensamentos que não são pensamentos do alto, né, que não são pensamentos nas promessas que Deus nos deixou, né, que não são pensamentos que vêm de Deus, né. Ela também diz uma outra coisa importante para a gente refletir, que tem tudo a ver com isso. Tem uma frase que me chamou muita atenção. Diz assim:
Todos os pecados mentais vêm por meio de ouvir, ao invés de falar a si mesma. Eu me lembrei uma vez que eu conversei com Simone, novamente. Simone é minha confidente, por isso que eu estou mencionando o nome dela aqui várias vezes. Quando a coisa aperta, eu corro para ela. E eu estava falando, a Simone vai lembrar agora, que eu disse, mulher, outro dia eu acordei assim, tão down, tão para baixo, e eu fui tomar, sem vontade de sair para a cama, sem vontade de fazer nada. E eu fui tomar banho, e durante o banho, no chuveiro, eu parei assim, pensei. Deus me fez parar e pensar, e eu comecei a conversar comigo mesma. Ô, Nilvânia, afinal de contas, por que tu está assim? Tu acabou de acordar. Não aconteceu nada de errado, tu foi dormir bem, tu vai trabalhar, está todo mundo com saúde na tua casa. Por quê? De onde vem isso? Não, Nilvânia, para com isso. Toma esse banho, veste uma roupa, vai-te embora trabalhar e crê em Deus que o dia vai ser bom. E eu fui, quase me arrastando. A vontade era ficar na cama nesse dia, realmente. Mas eu fui. E quando eu li essa passagem, eu me lembrei disso, porque eu fiz isso, e eu faço isso várias vezes, que é essa prática de falar comigo mesma. Agora, a gente precisa ter um certo cuidado, também, porque quando fala em ouvir, é importante a gente pensar em quem a gente vai ouvir, muitas vezes esses pecados mentais vêm, e aí sou eu que estou falando, Nancy não aprofunda, mas eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, e eu creio que vai abençoar vocês, é que muitas vezes a gente cai na armadilha mental porque a gente não está ouvindo a pessoa certa, a gente não está ouvindo a Deus, não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente ouve os amigos, a gente ouve o mundo, a cultura, que prevalece, que domina no mundo. A gente ouve o que está escrito nas redes sociais. A gente ouve até o inimigo. Às vezes a gente acha que aquela palavra, aquele pensamento vem de Deus, quando na verdade não vem. O inimigo muitas vezes sussurra aos nossos ouvidos. Ora, ele tentou a Jesus, porque ele não vai tentar a nós, pobres pecadores, miseráveis pecadores que somos. A gente também ouve muito, eu, pelo menos, ouço muito meu coração egoísta. Porque eu quero, porque eu tenho uma inclinação para aquilo, porque aquilo me agrada, porque aquilo me faz feliz, porque aquilo me faz sentir melhor. E aí, de fato, quando a gente ouve a essas pessoas, a voz que vem dessas situações ou dessas pessoas, a gente vai cair na armadilha mental. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Então, que possamos estar atentos para reconhecer a voz de Jesus, para ouvir a voz de Jesus, porque se a gente ouvir a voz de Jesus, a gente não vai cair nessa armadilha. Da mesma forma, a gente precisa ter atenção em relação ao que falar. Eu não posso falar para mim mesma que eu sou o máximo, que tudo vai dar certo para mim, porque eu sou especial, porque eu sou filha de Deus, porque não é bem assim. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque eu preciso falar para mim, o que eu preciso falar para mim mesmo, o assunto sobre o qual eu devo falar comigo mesma, tem que ser aquilo que a Bíblia nos ensina. São os ensinamentos de Deus, são as promessas de Deus, são os princípios que estão na palavra de Deus. Então, é preciso que a gente dedique tempo para meditar na palavra de Deus. Pensar nas coisas do alto é pensar no que a Bíblia tem a nos ensinar. E para a gente pensar e meditar na palavra de Deus, a gente precisa conhecê-la. Ela precisa ser parte, integrante da nossa rotina diária, esse tempo de dedicação, para ler, para estudar, mais do que ler, mas para estudar, para meditar, para memorizar até, para que esses pensamentos sejam os pensamentos que venham à memória nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação. Timóteo, pode passar. E aí, Nancy prossegue e ela nos diz que é necessário estabelecer um padrão. Ela traz aqui
dois aspectos em relação a esse padrão, dois passos. O padrão, ele consiste em perceber, Timóteo, perceber quando você estiver vasculhando a lixeira, né, aquela onde estão aqueles pensamentos que não são condizentes com a nova criatura que nós somos, graças à salvação que Cristo conquistou na cruz para nós. E depois perceber quando a gente estiver saindo dessa lixeira, né, é o que ela propõe. E aí, para que a gente possa, de fato, agir de maneira mais consciente, né? Então, a gente precisa se dar conta, em algum momento, em que a gente estiver enfrentando essa luta, essa batalha mental. São muitas batalhas, e a batalha mental também é uma batalha verdadeira, real, né, para a gente poder parar. Acho que no momento em que a gente percebe que o Espírito Santo nos alerta e diz, espera aí, isso que tu está pensando não vem de mim, não vai te ajudar a sair dessa situação, a gente consegue, né, parar para orar, para refletir na Bíblia, para buscar, né, uma palavra amiga, uma orientação vinda de Deus, para que a gente possa sair desse ciclo vicioso, que acaba se tornando um ciclo vicioso mesmo, né? Mas Nancy, ela diz que, uma vez estabelecido esse padrão, com o tempo, isso vai se tornar um hábito, né? Vai ser algo que, a princípio, pode ser mais difícil, mais assim, como é que ela fala aqui? Deixa eu só achar. 54. No início, pode parecer que tudo o que você faz é apenas trabalhar nesse sentido, né? Focado nesse padrão. Mas isso se tornará mais fácil. Assim que se transformar em um hábito mental, você verá como é abençoado habitar nos pastos verdejantes e contentes de pensamentos louváveis e virtuosos, e assim a lixeira será menos atrativa. E aí, ela segue mais à frente. Depois de praticar, você passará a se afastar da lixeira instintivamente. E nisso, como em toda a nossa vida espiritual, devemos receber a graça de Deus para fixar nossas mentes nas coisas do alto, onde Ele está. Se desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, não é na lixeira onde o encontraremos, mas sim à destra de Deus, onde Cristo está. Uma bênção esse capítulo. Pode seguir, Timóteo. Mais à frente, Nancy afirma que o contentamento é uma realidade espiritual, não é um alvo imaginário. E aí eu queria ler, vocês podem acompanhar a página 54. Eu achei esse parágrafo aqui maravilhoso. É o primeiro parágrafo, assim. Tem um finalzinho do parágrafo anterior, que começou na página 53, e aí ela começa. Muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com efeito, é surpreendente quando você pensa nisso dessa forma. O problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sumiria. Digamos que você tem grandes problemas financeiros. Se você ficar pensando sobre seus problemas o dia todo, preocupando-se com eles, lamentando escolhas tolas que fez e invejando seus amigos que não têm dívidas, você não estará ajustando suas finanças. Você estará simplesmente perdendo seu tempo, enquanto deveria estar procurando um emprego a fim de pagar suas dívidas. Remoer seus problemas a deixa irritada, aumenta a sua falta de agradecimento por aquilo que você tem e a estressa de tal modo que você não consegue desfrutar das bênçãos que já possui. Então, é muito sério mesmo. A gente precisa pedir a graça de Deus para ter o foco naquilo que, de fato, a gente pode fazer para mudar a situação, né, humanamente falando, porque a gente sabe que Deus age, Deus é soberano, Deus reina, mas existe uma atitude, existe uma ação que é nossa, né? E essa atitude certamente não é
remoer os problemas, não é ficar pensando sobre eles, mas é buscar uma direção do Senhor para tomar uma atitude. Pensando o quê? Pensando nas promessas que Deus nos deixou, nas promessas de que Ele nunca nos abandonará, né? Na certeza de que Ele reina soberano, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, na certeza do seu amor por mim, do seu amor por cada uma de nós. Então, essas são, né, esses são os pensamentos sobre os quais a gente precisa meditar e fixar na nossa memória. E aí ela continua e ela diz: domine seus hábitos mentais. Use sua energia mental para meditar, ponderar e refletir naquilo que é virtuoso. Faça uma lista de sugestões para si mesma e ore ao Senhor. Peça força, peça sabedoria, domínio próprio sobre os seus pensamentos. Comprometa-se a agradar a Deus com toda a sua mente. Mate o descontentamento de fome. E, novamente, eu vou ler aqui uma parte do livro, que está na página 55. Diz assim, nós sempre estamos ou alimentando o descontentamento e matando o contentamento de fome, ou alimentando o contentamento e matando o descontentamento de fome. Defina qual das duas opções tomará lugar. Mate o descontentamento de fome. Esse não é um pensamento adorável? Uma mente determinada e um coração contente promovem um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito poderão crescer e se desenvolver. Então, que a graça de Deus nos ajude a matar o descontentamento de fome, né? Que nossos pensamentos não nutram o descontentamento, que possamos aprender a sermos contentes por tudo aquilo que temos, que os nossos pensamentos estejam fixos naquilo que temos a agradecer a Deus. Para finalizar, que nós possamos orar como Davi orou. E aí eu trago aqui a passagem que está lá em Salmos 19, acho que é o versículo 14. Esqueci de anotar, mas eu acho que é isso. Diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que os nossos pensamentos, não só as palavras da nossa boca, mas que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus. Que a graça de Deus se derrame sobre as nossas vidas a cada dia, para que a gente possa estabelecer, né, um padrão, se não esse, mas algum outro padrão, né, que Deus possa trazer à nossa memória pelas experiências que a gente vem vivendo, né, mas que a gente possa, através desse padrão, resistir, né, ao descontentamento, resistir às armadilhas do inimigo, né, e louvar e agradecer a Deus através dos nossos pensamentos também. Amém.